Agora vamos montar os nossos bolos. Eu vou passar para vocês algumas dicas que vão ajudar muito quando vocês forem montar os bolos. Eu vou tentar também falar alguma coisa durante o processo, caso você tenha esquecido, mas eu vou passar algumas dicas que vão ser muito úteis quando vocês forem montar os seus bolos. É importante que você invista numa dessas telas para você deixar o seu bolo esfriar. Eu vou explicar para vocês o porquê. Quando você deixa o bolo esfriar na forma ou você coloca ele em uma superfície plana, o que vai acontecer? Ele vai ter uma transpiração, porque o bolo está quente, vai evaporar água e aí vai fazer com que, se você colocar numa superfície plana, a parte de cima do seu bolo vai ficar toda colada nela. E se você deixar ele esfriar na forma, ele também vai acontecer isso. Quando você for tirar da forma, você corre o risco de quebrar, porque o seu bolo vai estar colado na sua forma. Então, se possível, invista em uma tela para você deixar o seu bolo resfriar. Uma outra coisa que é extremamente importante é um prato giratório. O prato giratório, ele vai facilitar muito quando você estiver decorando os seus bolos. Por quê? Você precisa estar com a mão firme. E você não dá para estar rodando o bolo, girando, levantando o prato, passando para cá. Você vai perder muito tempo. E o prato giratório, você só vai com uma mão girando, né, e confeitando o seu bolo. Ele é extremamente útil para quem vai trabalhar com confeitaria. Uma outra coisa extremamente importante é o corante que você vai utilizar aí para preparar o seu recheio, sua cobertura ou o seu bolo. Se você for fazer um red velvet, eu gosto e recomendo corantes em pasta. O corante em pasta, ele tem muito mais pigmento, o que vai fazer com que você utilize menos corante na sua cobertura ou aí no seu suspiro, no que você vai utilizar. Então, corante em pasta é o melhor. Se não for utilizar em pasta, utilize corante em pó. Eu não gosto muito de usar o corante líquido, porque você acaba colocando muito corante para você conseguir atingir o tom que você precisa aí para decorar o seu bolo. Uma outra coisa é não dá para ver direito, a espátula. Aqui. A espátula. É importante que você tenha uma espátula que você consiga deixar ela firme. Tem umas espátulas que são de plástico, essa aqui é de acrílico. Tem umas espátulas que são de plástico, elas não vão te dar muita estabilidade para você alisar o seu bolo. Principalmente se você for alisar ganache. Você vai precisar ter a mão firme e ter um bom apoio, né? Onde pegar, ficar ali firme para você alisar o seu bolo. Então, é extremamente importante que você invista numa espátula de qualidade. Essa espátula rígida de acrílico, ela ajuda muito e é um investimento que vale a pena. Você vai utilizar ela por muito tempo. E também tem essas espátulas como a minha, você tem um lado liso, um outro desenhado, então você também pode utilizar para fazer outros trabalhos no seu bolo. Outra coisa da espátula, quando vocês forem alisar o seu bolo, você tem que apoiar a espátula, aqui ela vai ficar bem retinha, você não pode deixar ela meio que levantadinha, aqui ó, não sei se vocês estão vendo direito, ó, se deixar levantado, você vai deixar o seu bolo torto. A parte de cima vai ficar mais fina que a parte de baixo. Então é extremamente importante que você dê esse apoio para a espátula. A espátula tem que estar com essa base dela rente ao seu prato de apoio que você vai utilizar, o prato giratório. Outra coisa, a espátula não fica reta. A espátula ela tem que ficar levemente inclinada no ângulo de 45 graus. Então ela não vai ficar reta assim, ela vai ficar assim. Vira ela um pouquinho para dentro, essa parte de dentro do teu corpo, e vai girando o prato e alisando. Uma dica é sempre
que alisou, limpou. Então tenha sempre em mão um desses papel toalha para você ir limpando. Alisou, limpou, alisou, limpou. Se você deixar ficar acumulando, esse excesso que vai acumulando aqui, ele não vai deixar o seu bolo bem alisadinho, ele vai ficar cheio de marca. Uma dica para alisamento em buttercream. Se você for alisar buttercream, você vai dar uma alisada, principalmente se você mora em lugar quente. Você vai dar uma alisada e você vai perceber que ele ainda vai ficar levemente com algumas imperfeições. O que você deve fazer é levar ao freezer por 30 minutos, volta com ele no seu prato giratório, vê se tem algum buraquinho, coloca um pouquinho mais de buttercream e dá uma outra alisada para finalizar. Você vai observar que aí ele vai ficar bem lisinho, sem qualquer imperfeição. Outra dica em relação ao ganache. Para ganache você vai alisando, tirando e colocando no pote para você reutilizar. Porque você pode levar de volta ao micro-ondas e aí ela vai ficar mole de novo. Quando eu vou fazer bolo, um bolo mousse, um bolo com massa de pandeló bem fofa, um bolo que é bem sensível, eu não deixo a ganache tão rígida. Quando você vai fazer um bolo que tem um pouco mais de estabilidade, você pode já deixar a ganache um pouco mais espessa, que ela vai secar mais rápido e você vai conseguir trabalhar. Agora, quando você vai fazer um bolo mousse, que é todo macio, bem delicado, você deve sim deixar a sua ganache um pouco mais mole, dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que trabalhar bastante com a colher ou com a espátula que vocês estejam passando. A ganache um pouco mais mole, ela vai fazer com que você não danifique o seu bolo. A ganache começa a pesar, né? É uma cobertura de chocolate, ela vai começar a pesar, então vá alisando ela um pouquinho mais molinha, tenha paciência. Alisar bolo requer tempo, faça com calma, alise, passa de novo, alisa mais, com muita paciência, com muito carinho, que você vai ter aí um bom alisamento e um ótimo resultado final no seu bolo. Quando você for trabalhar na parte de cima do seu bolo, você deve deixar a espátula rente. A espátula você vai girar, isso vai ajudar com que você tenha um nivelamento. Por quê? A espátula vai estar retinha e aí você vai ver se está ou não nivelado. Se você tiver alguma dúvida em relação a nivelamento, você pode, como eu disse, comprar esses níveis de construção que vão ajudar. Uma dica para quem quer aquele nivelamento perfeito e ainda tem dificuldade em fazer é pegar uma dessas películas antiaderente, coloca num disco de apoio. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu bolo e vai cobrir ele com buttercream ou com ganache, com o que você for utilizar. O que você deve fazer antes dele secar é colocar esse disco que você colocou a película antiaderente por cima do seu bolo, virar ele de ponta cabeça e deixar que a gravidade, o peso do próprio bolo, ele deixa a parte de cima do bolo bem niveladinho. Você leva à geladeira, deixa lá por uns 15, 30 minutos e depois você retire o disco primeiro e depois a película, para não correr o risco de você puxar e danificar o topo do seu bolo. Esse truque ajuda muito para quem tem dificuldade em fazer aquele nivelamento perfeito. Existem alguns kits de espátula, essas aqui, ó. Eu comprei essas espátulas no chinês. Não precisa gastar horrores, porque você vai fazer um trabalho bem delicado com ela, não vai ficar apertando, fazendo com que ela estrague fácil. São esses kitzinhos, ó. Essas espátulas, elas ajudam muito
quando você vai alisar um bolo, principalmente para você nivelar a parte de cima, tirar aquela rebarba que ficou do excesso quando você alisou na lateral. Essas são algumas dicas que eu espero que ajudem você a montar o seu bolo.